convido o Padre Dr. Scott Randall Payne a subir e nos agraciar com a sua palestra Complexidade Ontológica e Moral no Mundo Espiritual, uma meditação sobre a angelologia. O Padre Dr. Scott Randall Payne é autor do livro Chesterton e o Universo. É uma honra tê-los aqui conosco. E para mim é uma honra anunciar o senhor aqui, porque eu sou muito fã da sua obra e eu me aprofundei muito na minha vida intelectual lendo o seu livro. Muito obrigado. Agradeço muito o convite. Convidar alguém desta selvagem universidade onde eu dou aulas mostra uma certa coragem. Eu estou dando aulas lá já há 27 anos e sobrevivi até agora e tem alguns frutos já se mostrando, porque num ambiente desse você tem que semear mais do que conseguir frutos imediatos, né? E eles vêm 10, 20 anos depois, e estou feliz que alguns já estão se mostrando. Todo mundo pode me ouvir? A voz é suficiente? Ok. Bom, me desculpe por estar aqui. Talvez o livro que eu publiquei no ano passado nos Estados Unidos sobre a angelologia, o nome é The Other World We Live In, o outro mundo em que vivemos, a visão católica da realidade angélica. Eu resolvi não colocar anjos e demônios no título, para não ser confundido com Dan Brown, e também para destacar o livro um pouco dos demais livros sobre esse assunto, que tem a tendência a ser muito teológico e complexo, como o excelente livro de Padre Bonino, que é dominicano francês, que atualmente é reitor da filosofia na Universidade de São Tomás de Aquino, onde eu também estudei. Ele publicou um livro no ano 2007 na França, que foi traduzido para inglês há uns 6, 7 anos. Muito bom, mas muito denso. A bibliografia é quase tão grande quanto o livro. Muitas notas de rodapé e muito aprofundamento nas páginas da Suma Teológica de Tomás de Aquino, sobre o conhecimento angélico, a vontade angélica, a relação dos anjos ao mundo cósmico, etc. Muito bom. Vale a pena. Quem estuda São Tomás, ou quem quer se aprofundar teologicamente nessa obra, deve ir para o livro de Bonino. Também um antigo amigo meu, que é padre em Vancouver, em Canadá, publicou um livro também em inglês, His Angels at Our Side, Seus Anjos ao Nosso Lado. Padre Horgan, também ótimo, mas é mais devocional, mais realmente para o leigo e para ajudar a maneira em que a gente costuma pensar também na igreja sobre os anjos. Invocar seu anjo de guarda, respeitar a sua posição na liturgia, que é muito óbvia, mas o que faltou, a meu ver, era uma reflexão um pouco mais filosófica sobre a angelologia, isso que eu tentei fazer, mas com muita base também na Bíblia. Tem muitas imagens bíblicas para acompanhar o texto foi muito bem recebido. Mas antes de mais nada, acho que algo que está pairando em cima das nossas cabeças quando pensamos no mundo espiritual em geral, são dois erros, duas confusões que são muito espalhadas, especialmente quando pessoas falam de espiritualidade em geral, ou aquele mantra da modernidade: eu não sou religioso, mas eu sou espiritual, algo que você ouve muitas vezes. Mas
pouquíssimo entendimento sobre o que é espírito, pneuma, em qualquer aceitação filosoficamente responsável. E os dois erros são os seguintes. Um é um erro ontológico e o outro é um erro moral. Hoje, quando celebrei a Santa Missa, houve um evangelho muito curto, terminando com a palavra do Senhor: eu e o Pai somos um. E esta simplicidade de Deus, São Tomás enfatiza, e a complexidade, a complicação da nossa vida humana e material é um motivo para a gente pensar no mundo espiritual como se fosse ontologicamente homogêneo. Todas as coisas são heterogêneas aqui embaixo, então homogeneidade e também tenuidade, porque nós somos densos, opacos, pesados no mundo material e temos a tendência normal de imaginar e conceituar até o mundo espiritual como se fosse leve, diáfano também, e tênue. E de fato esta é uma confusão, porque quanto mais você ascende na hierarquia da realidade, do mundo puramente material ao mundo vital, vegetal, animal, humano, e depois no mundo espiritual, puramente espiritual dos anjos, a riqueza ontológica, a densidade ontológica, a realidade das coisas aumenta, não diminui. Os anjos são ainda mais reais do que coisas materiais, mais sólidos ontologicamente do que uma pedra, mais rica como entidades do que um animal qualquer. Quanto mais você sobe, quanto mais você nota a densidade e a heterogeneidade da realidade. Vemos isso nos seres humanos, porque os seres humanos, por mais semelhantes que sejam na sua natureza, idênticas até, temos a mesma natureza, homem e mulher, todas as idades, todas as raças, mas a diversidade entre os seres humanos, pessoalmente falando, é enorme, que você não vê entre os animais. Eu me lembro quando assisti a programa de televisão de Lassie, o cachorro famoso nos anos 60, no início dos anos 60, o Lassie fez várias coisas com seu dono, o pequeno Timmy. Eu fiquei muito deludido um dia quando descobri que houve 5 Lassies. Houve 5 Lassies que foram usados porque você teve que adestrar este Lassie a fazer esta manobra, depois outro Lassie para fazer outra. E você julga, porque todos os Lassies parecem iguais. Não são pessoas. Mas você olha para os rostos que estão olhando para mim agora, você vê mundos distintos. E esta é por causa da nossa espiritualidade. É a alma espiritual que traz esta riqueza ontológica e essas distinções ontológicas também à tona. Não somos mais semelhantes porque somos espirituais, mas mais distintos. Isso não significa mais confusos ou mais em conflito, mas com certeza mais rico ontológico, o espírito, do que qualquer coisa material. Este é o primeiro erro. O segundo erro é um erro moral, que é confundir a espiritualidade ou o ser espiritual, não apenas como algo simples e tênue e homogêneo, mas confundir ele como já bom, por ser espiritual. Se você é espiritual, então você é bom. Este é o erro, que negligencia totalmente o facto de que os pecados mais graves, os pecados originais até, mesmo no campo dos anjos, são pecados do espírito.
E mesmo os pecados mais familiares, pecados da carne, viram pecados apenas quando nossa alma espiritual consente nelas. Então, o mundo espiritual tem muita bondade e tem muita maldade. Não é por ser espiritual que uma coisa é boa. E você vê, às vezes, especialmente em certas seitas, em que tem um mestre, um guru, que parece muito espiritual, e você olha nos olhos dele e você vê, não sei se esta espiritualidade é também bondade. Então, passamos um pouco para exemplos dessa riqueza, dessa complexidade boa no mundo espiritual. E o problema, se tivermos tempo, falar pouco sobre demonologia. Não gosto de falar sobre isso, mas faz parte também, a segunda parte do meu livro teve forçosamente que tratar disso. Mas espero não uma preocupação com isso. Quando olhamos para a hierarquia na criação, temos lá na universidade o departamento de física, o departamento de química e o Instituto de Ciências Biológicas, porque biologia, já isso mostra que quando você ascende do físico, puramente físico, para o químico, ou seja, para átomos e partículas subatômicas, a moléculas, e de moléculas depois a células no mundo biológico, a coisa está virando mais perfeito, mas também mais complexo. E por isso tem o Instituto de Ciências Biológicas. E também a biologia foi a última ciência moderna a começar a ser matematizada. A física aconteceu já no século XVII, com Newton, e a química no final do século XVIII e XIX. Mas apenas com a genética e a descoberta do DNA, a gente começou a matematizar também a biologia. Por quê? Porque a biologia é tão complicada, tão complexa, mas também é melhor, ontologicamente falando. Uma coisa que tem mais capacidades e, por isso, mais entidade. Depois passamos para os seres humanos. Temos não apenas o corpo, que é muito complexo, e a matéria mais complexa no universo, segundo a ciência até agora. A gente não conseguiu achar uma matéria mais complexa do que o nosso cérebro. Ainda está sendo mapeado, é tão complexo. A Lua já mapeamos, o cérebro ainda não. Porque ele é, biologicamente, a vida mais alta, mais desenvolvida, mais perfeita que vemos. Quando passamos, então, para o mundo dos anjos, não vamos achar menos complexidade, mas mais. Isso se mostra no fato de que cada anjo é... Tomás de Aquino fez uma sugestão que nunca virou dogma da igreja, não é uma coisa que você pode demonstrar, mas é algo que é altamente coerente logicamente. Ele se perguntou como é que os anjos podem ser classificados, uma vez que não tem matéria, na sua acepção. E ele acabou alegando, ou sugerindo, melhor dizendo, que cada anjo, cada indivíduo, seja não apenas um indivíduo, mas também uma espécie. Cada anjo é uma espécie. São Gabriel não é apenas São Gabriel, mas é também Gabrielidade. São Miguel é Miguelidade. Ou seja, estas são pessoas tão ricas ontologicamente que já enchem todas as possibilidades da sua espécie. Não podemos verificar ou desmentir isso, é uma coisa que faz sentido dentro dessa hierarquia que existe no mundo angélico. E além disso, temos desde o século, desde realmente a angelologia de Tomás de Aquino, que consagrou essa ordem hierárquica dos coros de anjos. Os anjos são divididos segundo dois princípios de ordem.
Um é musical, coros de anjos. O outro é militar. São os exércitos celestes. Amor e guerra, de novo. E os coros foram, quando São Paulo e também textos do Antigo Testamento fazem referência aos coros dos anjos, faz esta referência de forma automática, espontânea. Você não acha na Bíblia uma angelologia sistemática, não porque não existia, mas porque já foi pressuposta. São Paulo faz referências a este coro, a este grupo de coros, como se já todo mundo ia saber o que ele está dizendo. E provavelmente no século VI, no mundo V, VI, no mundo neoplatônico, que os estudiosos chamam de neoplatônico, surgiu uma figura que publicou alguns textos sobre os anjos, sobre a hierarquia dos anjos, esses textos, também sobre a hierarquia da igreja, outro texto sobre os nomes divinos, os nomes de Deus, e outro sobre teologia mística. 4 livrinhos de um cara que deu como título, não como título, mas como nome do autor, Dionísio Areopagita. Dionísio Areopagita foi um convertido, um jurista em Atenas, no primeiro século, que mencionaram no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, como convertido por ninguém menos do que São Paulo. E ele deu esse nome a esses tratados. E a opinião comum, também entre pessoas que deveriam ser inteligentes o suficiente para superar essa preocupação da crítica histórica, literária e textual modernas, de suspeitar se alguém usasse um nome que pertencia a uma pessoa do passado, que ela esteja tentando ganhar mais leitores ou impressionar o seu leitor, dando impressão, um certo forajamento, de que ele, Dionísio Areopagita, o convertido de São Paulo, escreveu o livro. Porque se fosse assim, esses livros seriam quase canônicos, muito perto da Bíblia, de qualquer forma. Mas, se alguém tivesse escrito sobre isso há 50 anos, todo mundo teria dito, bom, este Dionísio Areopagita, como autor dos textos sobre os coros dos anjos, merece um nome pseudo-Dionísio, ou pseudo-Dionísio, que a gente começou a usar no século XIX para indicar que ele alegou ter sido o Dionísio Areopagita, mas não é. Pseudo-Areopagita. Eu sabia na Europa, uma vez, de um jovem religioso que um momento chegou para receber seus nomes religiosos na ordem, e você pode fazer sugestões aos seus superiores. E ele sugeriu, eu quero ser conhecido irmão pseudo-Dionísio. Então, este pseudo você pode tirar. Se você quer consultar algo sobre ele, tem que botar no Google, porque ele ainda é conhecido como pseudo-Dionísio. Mas houve mesmo num livro secular de filosofia, o Stanford Online Dictionary Encyclopedia of Philosophy, que é muito respeitado, alguém escreveu, eu até coloquei isso numa nota de rodapé, que é completamente anacrônico, projetar nossas preocupações com copyright, com autoria na Idade Média, e que muitas vezes foi até um ato de humildade de assumir o nome de alguém do passado, atribuir esta sabedoria a uma linhagem da tradição e não a sua originalidade. So, hoje em dia os estudiosos estão voltando a reconhecer que
seja quem for o autor desse texto, de facto podia ter tido uma reflexão da tradição que remonta a São Paulo através de Dionísio Areopagita. Porque é lá que São Tomás cita Dionísio Areopagita muitas vezes. Alguém alegou uma vez que é mais citado na Suma Teológica, ainda mais do que Agostinho. Eu não sei quem faz essas contagens, mas ele está pelo menos no top 5 dos autores mais citados por São Tomás. E a tradição estabeleceu-se, ele fez isso porque ele achou que foi aluno convertido de São Paulo. Mas, de facto, a listagem dos coros tem referências indiretas a este grupo de coros na Bíblia e corresponde bem. E essa listagem de 9 coros dos Santos Anjos já é uma reflexão bastante óbvia de nada mais do que a Santíssima Trindade. Quanto mais você sobe de novo na hierarquia da realidade, mais complexidade, mas mais complexidade trinitária. Já sabemos, no ser humano temos a reflexão trinitária apontada por Santo Agostinho, de vida, somos vivos, intelecto, somos conhecentes, temos conhecimento, e vontade, nossas faculdades espirituais, intelecto, vontade, arraigadas em nossa vida. Uma vida intelectual, uma vida livre. E essa já é uma reflexão do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quando olhamos para os anjos, na ordem que deu aos coros de Dionísio Areopagita, tem 9 coros, divididos em 9 anéis, 3 círculos, circundado à terra, que é 3 coros de anjos que são ordenados à nossa terra. Esta é uma visão geocêntrica, mas geocêntrica em termos de salvação, em termos da antropologia. Nenhuma descoberta astronômica negou ou fez risível a noção do geocentrismo. Mas não é geocentrismo astronômico, é geocentrismo experiencial, fenomenológica. Vivemos de facto no centro para a nossa experiência. E essa concentração na terra onde nasceu, ensinou, sofreu, morreu e ressuscitou dos mortos nosso Senhor é a nossa terra. A terra tem uma centralidade teológica que não é nem um pouco comprometida pelas descobertas astronômicas. E ao redor desta terra são os 3 coros dos anjos, dos arcanjos e das virtudes, que ele descreve como tendo um centro humano, um centro terrestre, por causa da encarnação de Cristo. E do outro extremo tem um outro centro, que é o centro da corte divina, Deus mesmo, aquilo ao qual São Paulo alega ter sido a palavra arrebatado. Conhece um homem em Cristo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, conhece um homem em Cristo, está falando, dizem os comentaristas, de si mesmo, humildemente, conhece um homem em Cristo que em seu corpo ou fora, não sei, ele diz. Mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? É esta corte de Deus, onde giram os serafim, os cherubim e os tronos. Este é um outro centro, o teocentrismo, aqui na Terra, antropocentrismo, mas o antropos é Cristo, em que somos incorporados. E os demais coros têm vários nomes atribuídos a eles por causa de uma variedade léxica, quando você fala sobre poder, força, esforço, tem vários nomes. Potestades,
principados, mas dominações, mas uma ordem usada por Dionísio é dominações, potestades e principados, que podem ser mudados, mas e o que fazem esses três coros entre a corte celeste e a sede da igreja aqui abaixo? Eles ministram, administram, gerenciam cosmos. Isso é algo que hoje em dia, com todas as fotos que vão começar a chegar daqui a poucas semanas do novo telescópio James Webb, que está agora funcionando muito bem, lá em cima, vai transmitir ainda mais fotos do nosso maravilhoso cosmos. E podemos ver lá, como eu vou tentar salientar daqui a pouco, podemos ver os anjos, ou pelo melhor, podemos conhecer os anjos na sua presença, na sua virtude, na sua força, também no cosmos físico. Bom, uma terceira coisa, não apenas mais complexidade, mais densidade, mas também mais abertura. E aqui São Tomás fala sobre isso quando ele discute a natureza do intelecto, seguindo Aristóteles. O intelecto humano Aristóteles falou de certa forma, todas as coisas existentes. É uma afirmação descomum para Aristóteles, que normalmente é muito cuidadoso nas suas assertivas, mas a alma humana é kodamodo, pós em grego, de certa forma, o que? Todas as coisas existentes. O que pode existir? O que pode significar isso? A não virar um certo hinduísmo, monismo, panteísmo. Eu estava dizendo apenas que nosso intelecto é, por natureza, aberto. Ele é feito para enfrentar a totalidade. Capax universi, diz São Tomás. Vis-à-vis de l'univers, escreveu Joseph Pieper, ele usou a expressão francesa, para com a totalidade do universo. Nós enfrentamos a totalidade com nosso intelecto, que Aristóteles compara com nossa mão. A mão de facto, não tem uma forma fixa. Esta é a nossa mão, esta é a nossa mão, esta é a nossa mão. E você pode estender dedos. Tem certos dedos que eu não quero estender, mas você sabe que a mão é muito eloquente. E também pode pegar isso, pode pegar aquilo, pode fazer isso, pode bater em alguém, pode ensinar. E Libras e as várias línguas dos sinais do mundo, cada língua tem um sistema um pouco diferente. Você já vê uma pessoa usando, uma vez eu estive aguardando um trem na Europa, eu morei 20 anos na Europa, viajei muito por trem. Eu estava esperando o trem numa sala de espera e só duas senhoras estavam lá. Estavam mudas. Eles estavam falando apenas com os sinais, mas com muita animação. Eu estava tentando ler um livro. Quase, eu fui tentando dizer, cala a boca, por favor, estou tentando ler um livro. Porque tanta linguagem estava saindo delas. Só usando as mãos. E claro, expressões do rosto, mas as mãos são muito... Aristóteles diz, nossas mãos são abertos. É a parte do nosso corpo mais aberto, que são as mãos. E o nosso intelecto é assim, ele diz. A mão é a ferramenta das ferramentas. Você pode pegar um martelo, uma serra, você pode pegar uma chave, pode pegar um livro, você pode fazer isso, você pode dizer tantas coisas que você pode fazer e pegar com a mão. Nosso intelecto é também feito para abrir-se, mas abrir-se para pegar algo. E usamos essa palavra, compreensão, apreensão, em português vem da palavra para pegar, com a mão. Em alemão é a mesma coisa. Greifen, erfassen, em alemão diz pegar com a mão. Grasp, em inglês, dizemos também. Have you grasped that?
Então, é sempre essa abertura, uma abertura, mas que existe para fechar. Como também a boca. A boca é feita para abrir-se, mas também para fechar-se. Abrir-se para admitir a comida, fechar-se, vamos esperar para mastigar. Então, essa abertura, Dante, quando ele descreve, quando ele está com Beatrice subindo nos anéis do paraíso, ele faz um comentário uma vez, a coisa está abrindo-se. Mais espaço e mais movimento. Movimento intelectual, movimento de amor. Mas movimento, exatamente o contrário do inferno, que é fechado. Como Santo Agostinho falou, curvatus in se. O pecador está curvado em si mesmo, E a virtude abre nossas capacidades. E céu é assim. E quando você estuda um pouco os anjos, os cores dos anjos, você está estudando uma abertura. Mas uma abertura invisível. Porque não vemos os anjos. Visibilium et invisibilium, vejamos. Coisas visíveis e coisas invisíveis. Mas desqualificar os anjos da nossa fé ou da nossa experiência cotidiana por causa da sua invisibilidade, teríamos que pensar um pouco sobre isso. Todos vocês têm um celular no seu bolso. Você acredita nessas redes, nesses raios invisíveis que estão conectando você com seus interlocutores. Os raios do sol até são invisíveis. Você vê apenas quando a poeira ou a umidade reflete eles, mas os raios do sol você não vê. Tem tantas coisas que não vemos, mas aceitamos. Todo o mundo da matemática. Ninguém duvida no valor, na importância da matemática. Toda a nossa ciência moderna está baseada nela. Mas não vemos as entidades matemáticas. Você vê duas coisas, dois livros, dois dedos, mas você não vê dois. E até hoje os matemáticos continuam disputando o que são os números no final das contas. Eles existem realmente? Alguns dizem sim, claro. Outros dizem, mas onde? Então, mas a gente usa a matemática e funciona. Então é uma realidade, mas não é exatamente uma existência. E os anjos são assim. Quando você observa, por exemplo, como eu posso ver todo dia na minha varanda, o nascer do sol sobre o lago Paranoa. É uma coisa tão linda, eu fico boquiaberto cada dia. Eu saio lá para olhar de novo. Uau! Eu vi um charge muito engraçado mostrando Adão e Eva. E o sol estava nascendo. E Eva acorda Adão e diz, veja, isso está acontecendo de novo. O segundo dia. Então esse espetáculo do nascer do sol, a beleza, isso é algo que a física e a matemática não podem explicar. Eles podem dizer apenas com essas proporções a coisa vai ficar linda, mas não são as proporções que fazem que seja linda. E porque que o nosso sol e nossa lua, que são fisicamente mundos à parte no seu tamanho, mas eles parecem tão iguais que a lua pode colocar-se na frente do sol, causando um eclipse. Eu perguntei há 20 anos a um aluno meu que estava fazendo doutorado em física, perguntei, vá para os seus professores e pergunte por que isso? Eu quero saber. Isso é muito improvável, que a lua e o sol sejam do mesmo tamanho, aparente. Não podemos concordar que essa é a aparência. Mas, por que essa aparência? Ele voltou uma semana depois, ele disse, é assim porque é assim.
Quer dizer, as medidas mostram que é assim e tem que ser assim. Mas toda a simbologia nas religiões e mesmo na filosofia, tem qualquer coisa que está se apresentando a nós significa algo. Significa algo, o sol e a lua mais misteriosa, estão sempre mudando, sempre mostrando o mesmo rosto até. Por que isso? O físico vai explicar. Bom, por causa dessas forças físicas, ele tem sempre que mostrar o mesmo lado para você. Ok, obrigado. Mas você não acha isso interessante? Está girando, mas mostrando sempre o mesmo lado. E assim por diante. Nós temos no mundo sentidos, belezas, mistérios que podemos conhecer. Não podemos vê-las, como não podemos ver os números, podemos só ver coisas numeradas. Mas a beleza é uma dessas. A glória que vemos no mundo é uma dessas. E eu estou sugerindo que são os anjos que estamos conhecendo, nesses casos. Porque os anjos não podem ser vistos sendo espirituais. De novo, não por causa de uma fraqueza na entidade, mas por causa de uma riqueza na entidade. Tem demais. Como ninguém vê Deus e vive, diz a Bíblia. Ninguém vê os anjos. Cada vez que os anjos aparecem na Bíblia, ninguém responde dizendo, ai, bom dia, bem-vindo. Eles caem, eles são quase esmagados por essa aparição. Mesmo as crianças em Fátima, eles tinham 3 aparições angélicas antes das aparições da Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora chegou, foi legal, eles gostaram, muito bom. Quando os anjos chegaram, eles ficaram depois cansados, fatigados, crianças, porque esta entidade, esta realidade, esta luz, esta intensidade é demais para nós. Então, quando experimentamos a beleza de um nascer do sol, ou uma sinfonia de Anton Bruckner, ou mesmo uma música popular linda, bem feita, ou olhamos no rosto de uma criança e vemos algo que transcende este mundo. Os anjos estão envolvidos nisso. Quer dizer, os coros dos anjos não é, tentamos dizer assim, colocar geometricamente, como se fosse assim, para ajudar-nos, mas de facto são imateriais, são dentro de nós. O mundo está dentro. Quando aprendemos que Deus vive dentro de nós, quem está no estado da graça santificante, a inabitação do Espírito Santo, ou melhor dizendo, a Santíssima Trindade está lá. Se ele pode ser lá, então os anjos também. E quem chega a uma grande intuição científica, filosófica, artística, é alguém que está interiormente movendo-se por este mundo angélico. Faz parte da nossa experiência. Temos que lembrar isso, porque Deus criou o mundo em 3 divisões. Tem os anjos, tem o cosmos e tem o ser humano. Esta é uma tradição que achamos em muitas religiões e histórias, é quase uma reação automática do ser humano de falar de uma triplicidade do universo, 3 partes. E claro, identificamos o céu e os astros como esta parte superior, porque os astros e o céu estão em cima da gente. Não podemos tocar neles, não podemos controlar. Eles pelo menos simbolizam o mundo transcendente. Por isso, de novo, é tão importante mantermos essa visão geocêntrica como parte da nossa experiência religiosa, sem atacar nenhuma contribuição da astronomia moderna. Nós vivemos este mundo. E essa triplicidade de cosmos que faz pensar do Pai, o mundo dos espíritos criados
que faz pensar do Espírito incriado, Espírito Santo, e o ser humano, a humanidade, em que Deus virou homem, na segunda pessoa. Essa reflexão da Santíssima Trindade na divisão do cosmos é fundamental. E tem mais. Existe também uma comparação feita por um filósofo e um físico dominicano, um livro que eu li recentemente. Ele fala sobre a maneira em que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se mostram também no cosmos, não apenas divisão anjo, homem, cosmos, mas dentro do próprio cosmos tem 3 aspectos muito claros, muito evidentes na ciência moderna, especialmente. Que o cosmos é vasto, a vastidão do cosmos que está sendo mostrado a gente muito mais hoje em dia do que no passado, também por esses telescópios novos. Agora a contagem é 2 trilhões de galáxias. Ainda não sei quem faz esta contagem. Mas trilhões não de astros, mas de galáxias. E quando eles dizem isso, muitas vezes dizem, vocês cristãos, com sua Teresinha lá, você acha que você é centro de tudo isso? Mas eles não entendem. Não. Segundo essa visão, é até mais sublinha mais uma vez a realidade do Pai Eterno. A vastidão faz pensar no Pai, que é a origem de todas as coisas. É a meta. Quando celebramos a missa, estamos sempre nos dirigindo ao Pai. Estamos indo para o Pai, vindo do Pai. Mas o Filho e o Espírito Santo, eles também vêm. O Pai, de certa forma, não vem. Ele é a meta, ele é a origem. E quando vemos a vastidão do universo, quando o próximo ano eles dizem tem 3 trilhões agora de galáxias. Vamos ter, tudo bem. Podemos ter quadrilhões de galáxias. Será que existem outros universos? Não sabemos. Mas o Deus que eu conheço, ele é capaz de ter outros universos, sem problema. Você está apenas aumentando a probabilidade da existência de Deus com todos esses tamanhos imensos. Primeira coisa, a vastidão do universo lembra do Pai. Mas vemos outra coisa no universo, e a ciência insiste sobre isso, que o universo tem ordem. Não é um caos, podia ter sido um caos. Coisas acontecendo, muitas culturas entenderam o mundo como uma coisa arbitrária. Você tem que pedir a graça dos deuses para que eles te protejam. Mas nós vemos que o universo tem uma ordem. Mesmo a Terra. Tem terremotos, mas graças a Deus são raros. Tem furacões, mas são também raros. Em geral, as coisas são ordenadas. De onde vem essa ordem? A ordem que levou Albert Einstein a dizer que a coisa mais milagrosa do mundo físico é a sua inteligibilidade. Albert Einstein não foi cristão. Ele achava que o cosmos tem tanta ordem que a nossa mente pode entender. Difícil às vezes, mas pode. A coisa mostra, o mundo mostra sua ordem. Essa mostra o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Logos, que gira a nossa palavra lógica, ciência, discurso. E qual seria a terceira? A terceira coisa que está mais evidente na ciência astrofísica modernas é que o universo está também se evoluindo, está mudando. Sabemos agora que os astros vão, após milhões de anos, também morrer. Falamos sobre o nascimento dos astros, a morte dos astros. E o universo é, evidentemente, algo finito, contingente, que começou e vai terminar. O que isso mostra? Mostra o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo que chegou na igreja para ser um motor para a sua história, que está ainda em curso.
Estamos no meio dessa história agora, todas as crises atuais. Então, mesmo assim, você pode ver a Santíssima Trindade. Isso não é de novo, não é um dogma, mas é uma maneira de ver o mundo que mostra o aspecto trinitário sempre presente. Então, anjo, homem, cosmos, 3 anéis no mundo angélico, 3 partes, aspectos da existência humana, vida, inteligência, vontade, liberdade, e vastidão, ordem, evolução no cosmos. Toda esta complexidade no mundo angélico e a nossa capacidade com o tempo, por meditação e simplesmente a abertura do espírito, de ver no mundo natural que esses aspectos que são misteriosos, que são lindos, são manifestações do mundo angélico, não são coisas aleatórias. Não tudo é Deus, porque Deus criou o mundo é distinto dele. E sabemos que Deus está presente nas coisas, segundo a famosa tríade de novo de Tomás, per potentiam, porque ele criou tudo, per presentiam, porque ele sabe tudo, não tem nada desconhecido, e por presença, porque todas as coisas criadas, de qualquer forma, participam nas imperfeições divinas, na sua essência divina. Deus está presente dessa forma, mas os anjos, diz São Tomás, são presentes per virtutem, por sua força, por seus atos. E essas coisas que estão vendo na natureza, quando a natureza é bela, sublime, e também na nossa cultura, quando alguém consiga criar uma coisa realmente fantástica no mundo da arte, mesmo um bom filme, ou uma boa música, ou uma boa pintura, vemos algo que transcende apenas os elementos que são usados para compô-los. Agora, 2 últimas observações. Eu quis dizer algo sobre os demônios, simplesmente eles ficam muito orgulhosos quando você fala muito sobre eles, é melhor falar o menos possível. Mas uma vez que você entende como a angelologia católica e a demonologia católica funcionam, por assim dizer, muitas coisas começam a fazer sentido. E acho que o aspecto mais importante, a meu ver, é causar que sejamos um pouco mais relutantes em atribuir motivos demoníacos aos seres humanos. Ou seja, o que eu quero chamar de demonologia secular. Quando identificamos um grupo de pessoas, ou uma religião, ou uma seita, ou uma raça, no pior sentido, como intrinsecamente ruins, estamos projetando algo que é verdade no mundo angélico, que tem uma confirmação do pecado, que é o aspecto mais preocupante do pecado, é ser confirmado no pecado. Um ser humano nunca é confirmado, sempre pode, tem uma pequena brecha de possibilidade dele ser salvo. Mas os anjos não, pelo menos não vemos como Deus pode, porque, como falou C.S. Lewis, a porta do inferno está fechada de dentro. Quer dizer, você está impossibilitando até o perdão. Mas a demonologia secular é algo, acho que esgota muita energia dos cristãos, porque o mundo dos demônios nas suas intervenções aqui embaixo é muito promíscuo. Eles usam essa, meio depois aquela. Eles não têm uma estratégia sistemática. São incapazes. Porque se você orienta todas as suas atividades apenas, exclusivamente, em contra Jesus, contra a igreja, então os seus instrumentos escolhidos, a ferramenta que eles tiram da sua caixa de ferramentas, vai mudar.
Uma vez vai ser especialmente esse partido político ou aquele grupo de pessoas. Uma vez vai ser a Alemanha, uma vez vai ser a Rússia, outra vez vai ser os Estados Unidos. Que cada nação, cada povo, cada pessoa é uma possível plataforma para esta atividade neles. E temos que vigiar muito que nós mesmo não sejamos instrumentos, como falou famosamente Solzhenitsyn, que esta linha que divide o bem e o mal, o céu e o inferno, é uma linha que passa por cada um de nós. E por isso exame de consciência, boa confissão, como já conhecemos muito bem, as necessidades, começar aqui, a lutar com o demônio. E depois, ficamos muito espertos como os serpentes, mas simples como os pombas, como diz o Senhor. Última observação, porque eu quero abrir para, pode ser, ter perguntas, é sempre mais interessante. Sendo o Dia das Mães, tem 3 títulos, 3 grupos de títulos da Nossa Senhora. Eu escrevi um dos capítulos do meu livro, fala sobre isso. A Nossa Senhora é como Imaculada Conceição, tem uma relação especialmente com o primeiro anel, o primeiro coro, o primeiro grupo de coros, serafim, querubim e tronos. Porque Imaculada Conceição para nós é o título dela mais sublime, mais inalcançável, porque nós somos todos maculados, né? Mas é uma dignidade, uma honra que damos a ela. Mas é um pouco alto, né? Como o universo, os três coros intermediários administram o universo, o cosmos, as galáxias, esses 2 trilhões de galáxias. Lá Nossa Senhora tem outro título, Rainha. A Rainha governa. A Rainha exige obediência. Quer dizer, mesmo eu brinquei até com a noção de que a gravidade, a gravitação universal, e talvez uma manifestação física do mistério do amor. E que ela, como rainha do universo, dizemos, rainha do universo, governa também os 3 coros intermediários. Mas aqui embaixo, na terra, anjos, arcanjos, virtudes, esses coros estão mais dirigidos à nossa história, à igreja, e Nossa Senhora tem o seu título mais santo. Não mais sublime, mas mais santo. Esta é Mãe de Deus, Theotokos, porque virou Mãe de Deus só aqui. Então, Mãe de Deus, Rainha do Universo e Imaculada Conceição também penetra e resplandece-se dentro dos coros dos anjos. E o meu livro será traduzido para português, já foi aceito. Quem gostaria de ler aquilo que eu escrevi será disponível dentro de, talvez até o fim do ano. Muito obrigado, eu vou deixar a coisa assim e abrir para perguntas. Bom dia, pessoal. Alô. Bom dia, pessoal. Pelo avançar da hora, a gente vai permitir apenas 2 perguntas para o professor. Temos algumas perguntas para serem feitas, por gentileza? Alguém deseja perguntar? Bom dia, meu nome é Iago. Sempre tive muita curiosidade, até fiquei muito feliz de ver o senhor falando dessa conexão, né, entre ciência e religião, sempre gostei muito disso. Mas eu queria saber do senhor, assim, uma dica,
algo para desafogar alguém que busca busca o estudo mais científico, assim, porque muitas vezes quando a gente vai atrás de alguns esclarecimentos tem muito choque. Eu sempre mantive o pensamento de que as duas podem andar juntas, só que uma hora ou outra a gente vê um antagonismo, assim, e aí eu queria saber como o senhor faz para, assim, manter esse pensamento leve e correto, unindo as duas coisas de forma muito concreta, porque aí às vezes a gente vê em Gênesis e eu vou fazendo algumas leituras e eu não consigo ainda ter essa visão clara, leve e correta. Qual a dica que o senhor dá para alguém que busca esse conhecimento, atrelar essas duas coisas? Bom, esta é uma pergunta que exige uma resposta de 2-3 horas, pelo menos. Você não pode não pensar sobre isso. Hoje em dia, vivemos em um mundo dominado pela ciência. O cientista é já o santo de hoje. Uma dica simples, para não ficar mais alongado nesta resposta, uma coisa é ciência. Cada ciência, física, química, qualquer tipo de biologia, a glória dessas ciências é a especialização, que eles estão falando sobre só essa faixa. Desenvolvem uma metodologia e chegam a seus resultados impressionantes e sempre úteis, você pode usá-los, quase sempre. Porém, porque a filosofia caiu em tempos tão desastrosos ultimamente, mas o ser humano é, por natureza, filosófico. Ele quer fazer essas grandes perguntas. O sentido, o valor, o propósito das coisas. E o cientista também é um ser humano. E você tem que aprender a distinguir. Este cientista está dizendo isso, isso, isso. Tudo bem. Onde é que ele está começando a ir além da sua competência e fazer filosofia? Você vê isso publicamente e famosamente no caso de Richard Dawkins, famoso ateu, que publicou livros e ele viaja por todo o mundo dando aulas, ridicularizando a religião. Mas quando ele fala sobre biologia dos genes, etc., algo que eu conheço pouco, eu calo a boca, eu vou aprender o que ele tem a dizer. Mas ele faz depois aplicações filosóficas e religiosas que são absurdas. Ele não tem competência para fazer isso. Como se eu começasse a falar sobre a biologia, não sendo biólogo. Não é sua obra falar sobre isso. Mas porque o cientista tem tanto prestígio na nossa cultura. Quando ele começa a falar, está falando agora sobre como Stephen Hawking está falando sobre os buracos negros e sobre as galáxias e sobre a idade do cosmos, usando esses números grandes, e depois ele começa a falar sobre Deus e sobre teologia, sobre a história da filosofia, e você nota, ele está fora de sua competência, está falando besteira. E alguém tem que dizer isso. Mas a maioria dos cientistas não tem capacidade de fazer essa distinção ainda. Por isso que a filosofia ainda existe. Temos ainda um departamento de filosofia nos subsolos, nos entrâneos da Universidade de Brasília. Quando eu fui lá pela primeira vez em 95 para dar uma palestra, não conhecia a universidade, eu não conseguia achar o departamento de filosofia. Eu fui perguntando a pessoas, onde é o departamento de filosofia? Não sei. E tem um Minhocão, que é um pequeno prédio de 700 metros de comprimento. Primeiro eu não entendi, eles falavam, você tem que ir para o Minhocão. E eu estava ainda aprendendo português, eu peguei meu dicionário. Estranho isso. E fui da boca ao fim do Minhocão, 2 vezes. E finalmente alguém falou, você quer fisiologia? Não, física, não, filosofia. E finalmente uma menina passou, eu sei, eu fiz um curso lá.
está embaixo, no subsolo. Eu tive que buscar ainda, mas eu achei um pequeno departamento. Agora está maior. Não necessariamente melhor, está maior. Mas os filósofos ainda estão lá. Tá? Eles falam sobre essas coisas do contexto, da perspectiva, da competência, das relações, das comparações. Porque os cientistas precisam disso. E tem bons cientistas hoje. E tem bons livros sobre esse assunto. Se você mande um e-mail para mim, eu posso dar uma lista. Tem alguns que são traduzidos para português até. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Pedro. Realmente? E duas perguntas, duas coisas que o senhor comentou. A primeira é que a gente conhece os anjos. A presença dos anjos é pelas virtudes, né? Pela virtude. Virtude significa força, esses são os atos, não virtude no sentido moral. Per virtude significa você vê os resultados dos seus atos, como na beleza, na ordem. E a segunda é que você falou que existe agora, vão finalizar o telescópio do James Webb, lá, o telescópio espacial, e que depois de finalizar esse telescópio ainda vai ser mais possível de entender, de ver a presença dos anjos no mundo físico, né? Como que se daria isso? Isso que eu não entendi. Ficaria mais fácil de compreender o mundo físico, o mundo dos anjos a partir de um telescópio como esse. É claro que muitas poucas pessoas vão falar assim sobre esses resultados. Eles vão dizer, mais uma prova que o universo estava lá, o universo é eterno, o universo é divino, como Carl Sagan ensinou. Cosmos, que foi no início, sempre será aquilo que a gente falava sobre Deus, ele falou sobre o cosmos. Mas não, esta beleza, você vai ver, as pessoas vão dizer, uau, este é tão lindo, veja as cores, veja a forma desta galáxia, tanta coisa. Esta maravilha, esta calma grego, esta admiração, é uma reação filosófica. A reação filosófica significa que as coisas físicas já estão falando algo mais do que simplesmente aquilo que você pode medir. Agora nós estamos preocupados, a ciência moderna é preocupada em medir coisas. Você mede coisas, você entendeu. E já Galileu, um grande cientista, mas ele também filosofou e teologou de forma absurda. Mas a sua ciência, em geral, está boa. Bom, ele tentou explicar os mares, ele quis provar heliocentrismo pelos mares, e não sabia que foi a Lua que causa os mares. Nem cientificamente isso é certo. Mas ele falou, a ciência nova vai medir o que é mensurável e fazer mensurável aquilo que não é. Descaradamente, ele falou, então vamos medir aquilo que deixa-se medir. Mas, como quociente de inteligência, tantas coisas que queremos hoje em dia medir. Você vai para o médico e ele diz, seus números são bons. Meus números? Mas minha saúde, meu coração, meu destino, seus números são bons. Então, tudo é reduzido a números. E, claro, um bom médico também te vê como pessoa. Ele vê vai falar sobre sua família um pouco, conhecer você psicologicamente, até espiritualmente. Mas a tendência é reduzir tudo a números e, mesmo assim, as pessoas respondem a essa beleza, essa glória. É um mistério. Eu tenho certeza que quando vai acontecer em julho, previsto em julho, que as primeiras imagens voltam, que tudo está funcionando muito bem, tecnicamente. É um milagre da ciência moderna. Eu acho que eu, como adolescente, tive absoluta certeza que eu ia virar um astrônomo. Eu não quis ser mais do que um astrônomo. 2 anos da minha vida, astronomia foi a minha meta. Até que aprendi que você tem que aprender tanta matemática para existir.